Gente, é um prazer, eu não sei nem explicar o que é estar aqui. Muitas pessoas eu já conheço, muitas pessoas lembram de mim, muitas eu nunca vi. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder dividir um pouquinho de um trabalho que eu fiz no ano passado. Quando a gente estava vindo, só antes de falar disso, quando a gente estava vindo para cá, eu e o Dani, meu marido, a gente falou, cara, lembra quando a gente ia para a igreja? Porque a gente frequenta o Espaço Novo Tempo e é outro caminho, né? Diferente de vir para cá. E aí ele falou, nossa, lembra quando a gente ia para a igreja, fazer esse caminho, dormia nos seus pais? Eu falei, nossa, lembro, muito saudade. E aí, na hora de vir, Daniel é péssimo com localização, e aí, obviamente, ele se perdeu, né? Eu falei, Dani, como é que você se perdeu? Você não lembra mais dele? Amor, perdoa, porque eu não sou tão bom assim de direção. Mas foi muito gostoso, foi muito nostálgico esse caminho. E a Larinha lembrou que um ano a gente fez uns 12 horas com Deus, né? E era virada do meu aniversário. E a gente passou aqui na igreja montando tudo. Então foi muito gostoso. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Bom, agora eu vou falar sobre o que eu vim falar hoje, né? Há 5 anos, há um grupo de jovens, eu, Pedro, Rodrigo, Davis, a gente começou a sentir uma necessidade muito grande de fazer alguma mudança e de pensar fora da igreja. Assim, eu preciso fazer alguma coisa para impactar a cidade que eu vivo, o bairro que eu vivo. E aí surgiu a ideia da SET. Eu não sei quem é que conhece a SET, aí eu vou pedir para levantar a mão, só para eu ter uma noção se eu estou falando para muita gente que conhece ou não. Bom, o Instituto SET, ele é uma ONG criada prioritariamente para levar educação para as crianças. A nossa ideia, no princípio, quando a gente pensou na SET, era a gente precisa dar oportunidades, ou pelo menos tentar igualar a oportunidade de diversas crianças para conseguir ser alguém na vida, né? A gente sabe que a desigualdade no Brasil é imensa, a gente é o 9º país com maior desigualdade no mundo, desigualdade social, e isso acaba acarretando o futuro de diversas crianças. Bom, SET surgiu aí, já faz as contas aí, gente, 2014, né? Estamos em 2019. 2014, ela surge com essa ideia. E aí a gente começa a dar aula na SET. Eu cheguei a dar aula de redação, de oratória, de português. Aí depois a gente decidiu mudar um pouco e falou, vamos dar reforço escolar para crianças menores. A gente percebeu que elas tinham muita dificuldade na escola. Aí a gente foi dar aula de reforço. Depois surgiu a oportunidade de dar aula de música, enfim, diversas outras coisas, e a gente partiu para isso. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava super atolada no trabalho, e aí eu falei, gente, para mim não vai dar mais para ser voluntária esse ano, vou deixar de participar da SET nesse ano. E foi um ano de muitas mudanças, de muita reflexão para mim. Até que chegou um dia, num Espaço Novo Tempo, num culto, 3 crianças que eu dei aula foram visitar a igreja. E eu fiquei super emocionada porque eu sentia a falta delas. Eu percebi o quanto elas me faziam melhor do que eu, na verdade, fazia a elas. E aí eu falei, não, eu acho que eu preciso voltar. Senti esse chamado de que eu devia fazer alguma coisa diferente, uma coisa a mais. E foi aí que eu pensei, preciso mudar, né? E aí eu começo falando para vocês... eu destaquei 3 frases que eu queria que, de tudo que eu vou falar aqui, que vocês carregassem para a vida. A primeira é que a mudança começa pela gente, né? Eu sempre, direto, me questionava, ainda me questiono, né? Sobre a sociedade que a gente vive, sobre as coisas que precisam ser feitas, tudo que precisa ser melhorado. E aí eu comecei a refletir de que a mudança vai começar por mim. E aí eu decidi mudar e fazer algo diferente. Em seguida, eu percebi, como eu vou mudar? O que eu posso fazer de diferente? Aí, a próxima frase, que é a questão da desigualdade social. Isso era uma coisa que me impactava muito, me chocava muito, e eu achava que eu precisava fazer alguma coisa para diminuir isso. E aí, a terceira coisa foi avaliar, e aí já para o próximo, isso. Que talento que eu tinha? Bom, eu já tinha dado aula de algumas coisas para as crianças, e eu continuava percebendo que não importava o quanto de educação eu fosse dar para elas. Ainda existia um degrau, uma distância muito grande daquelas crianças para uma criança moradora, sei lá, de Caraí, Santa Rosa, Ingá, bairros de classe média de Niterói. E boa parte da diferença, da discrepância dessa desigualdade, mesmo a gente dando educação, era o conteúdo culturalmente que aquelas crianças tinham.
Ou seja, não adiantava eu ficar dando aula de português, matemática e tudo mais, sendo que elas não tinham acesso a coisas muito simples, como ir no museu, elas nunca foram, como comer num lugar legal, elas nunca tinham comido, como, sei lá, ir num salão de beleza. Algumas atitudes, algumas ações que a gente faz no nosso cotidiano e nem percebe que a gente está fazendo e que a gente é privilegiado por isso. E aí eu falei, bom, o que eu tenho para oferecer? Eu tenho pessoas que eu conheço. Sempre fui muito comunicativa, sempre amei fazer amizades e falei, vou usar todos esses amigos, essa rede de amigos que eu tenho e vou tentar levar essas crianças um pouquinho fora, tirá-las da instituição e levá-las para algum lugar. Foi aí que surgiu o ano da gente fazer as experiências externas com elas. Dando aula, eu percebi que muitas tinham a certeza de que elas não eram boas com o estudo. Então elas falavam assim, tia, não adianta a gente ficar aqui estudando, porque a gente não é bom, porque é vestibular, a gente não vai passar. E aí eu comecei a perceber que dava pra gente fazer algo a mais. Elas podiam perceber que elas podiam ter uma profissão, talvez técnica, mas que elas deveriam ser a melhor dentro daquela profissão. E aí a primeira ação que a gente fez, daí acho que pode passar para o próximo, a gente levou, vou só pular esse, depois eu volto. Aí você pode descer mais um pouquinho. Foi levar as crianças para o PRIA. Não sei quantos conhecem, é um salão de beleza que tem em Caraí. E aí a gente conseguiu uma parceria com eles e a gente levou 37 crianças para o PRIA. Eles tiveram aula com cabeleireiro, aula com manicure, com esteticistas e também tiveram um trabalho feito com elas. Então, todas as meninas saíram com o cabelo arrumado, saíram com unha feita. E o que a gente ouviu naquele dia, no retorno disso... Aí eu vou pedir para descer mais um pouquinho, porque essas foram outras ações. Essa foi um dia no salão. Era assim, tia, eu me senti muito chique. Nossa, tia, eu me senti muito rica. Eu falei, oh, meu Deus, rica. Aí eu explicava, falava, olha, mas... não é pra tanto, não é isso. Elas falavam, não, tia, é sim, porque ninguém nunca cuidou tão bem da gente, dá vontade de trabalhar fazendo isso. E aí a nossa ideia era começar a mostrar pra elas que dava pra você ser um cabeleireiro, dava pra você ser uma manicure de muito sucesso, ganhando muito dinheiro, que pra elas era muito importante, porque se você perguntasse pra elas o que elas queriam ser, elas falavam rica, ter dinheiro. Você fala, mas o que você quer ser? Rica, tia. Aí eu chegava com o celular, nossa, seu celular é um iPhone, tia. Eu falava, mas o trabalho que me deu, onde você trabalha? Aí eu falava, não, então eu quero trabalhar aí. Eu falava, gente, como a relação com o dinheiro para elas era muito importante, porque é outra realidade da nossa. E aí essa foi uma experiência muito legal. A segunda, a gente levou elas no museu, no MAC. E aí, a primeira experiência era, tia, muito chato, a gente vai chegar, ela vai ficar vendo o quadro, a gente não entende nada, e enfim, né, por aí vai. Quando eles chegaram lá, a experiência deles foi tão lúdico o momento que eles estiveram lá, que aí também era as outras falas que a gente ouvia. Um dizendo que ia jogar na cara das crianças da escola que tinha ido no museu e eles não. Eu falei, gente, aí não dá pra ser, né? Não dá pra gente tentar implicar com quem não foi, com quem não teve esse conhecimento. E eles não sabiam que o museu era gratuito. Você sendo estudante de escola pública, você não precisa pagar para ir para o museu. Então, a gente acabou disseminando para eles essa cultura de informar para outras crianças que o museu é aberto, que é só você chegar lá, dar seu nome, dizer que você é estudante, onde você mora e que você vai entrar. A gente também levou eles para tomar café no MAC. E aí, era um café... Não sei quem já foi tomar café da manhã no MAC, mas é um café à vontade, né? E aí era assim, você via, parecia que era a última refeição que eles iam fazer na vida. Era assim, tia, ainda tem mais tempo, né, que a gente vai poder comer aqui. Eu falava, não, pode comer com calma. E era pratos, assim. Tinha um que fez 3 pratos ao mesmo tempo e levou pra mesa. Eu falei, não precisa disso, João. Ele, não, porque eu não sei, né, vai que acaba. Eu tô aqui comendo. E levou 3 pratos. A outra ação, meu tempo já acabou, então vou acelerar um pouquinho aqui. A outra ação que a gente fez levou eles numa casa de dança do Carlinhos de Jesus, eu não sei quem conhece, quem já ouviu falar. É um dançarino super renomado e a gente queria que eles tivessem alguma atividade física, que eles colocassem o corpo deles em movimento. E essa foi uma ação muito legal porque eles aprenderam de história, muitas coisas que eles não sabiam. Eles não sabiam que existia maracatu, que existia frevo, enfim, que existiam estilos de danças brasileiras ao redor do mundo. Então foi uma outra ação muito legal que a gente fez com eles. E aí, por último, e aí acho que dá para subir, na verdade, porque tem uma foto que tem lá em cima. A gente levou eles numa casa de festa. E aí, sabe aquelas festas de criança que tem com buffet, que você contrata
animador de festa, aquilo que você sempre escuta falar quando você é criança, ou quando eu, pelo menos, eu tive uma festa assim, né, em casa de festa, lembro até hoje. E quando eu ia nas festas das minhas amigas, eu pirava. Falava, não, eu vou numa festa, na casa de festa, que vai ter salgadinho à vontade, tudo à vontade. E a felicidade deles era exatamente essa. A gente avisou que eles iam para essa festa, passaram 2 semanas, eles só falavam disso. Não, tio, eu já avisei para todo mundo na minha escola que eu vou ter uma festa de aniversário só minha. Só que eram dos 37, né? Mas eles comemoravam como se fosse deles. O Ale, ele foi nesse dia, fez foto. Eu, não sei, eu me senti uma criança. Eu acho que de todo mundo ali, eu era que mais me divertia, porque eu fui em todos os brinquedos junto com eles. Eles ficaram extremamente felizes. Muito, muito, muito. O ano acabou. Eu ainda encontro algumas dessas crianças e todas me perguntam, tia, a gente vai fazer mais coisa esse ano? Falei, olha, eu espero que sim. A nossa ideia é fazer mais coisa por elas esse ano. Só que o que eu quero mostrar para vocês, essa foi uma ação que eu me motivei a fazer, corri atrás, pedi. Todos esses lugares que a gente foi, quase todos foram gratuitos. Se não foi gratuito, a gente só pagou a condução para as crianças. E tudo isso porque eu me disponibilizei a pedir. Só a ligar, fazer uma ligação, gente, às vezes que eu não conhecia. Não que você precise fazer a mesma coisa que eu fiz, não é isso. Mas eu acho que se a gente colocar na nossa cabeça, no nosso coração, essa vontade, essa necessidade de provocar mudança, de alguma forma, você já vai começar a sua semana diferente. Então pensa, essa semana acho que eu vou pagar um almoço para algum morador de rua que eu me encontrei na rua. Isso já é uma mudança. Eu acho que eu vou entrar em contato com alguém que eu sei que está precisando de ajuda na escola e vou tentar ajudar essa pessoa para ver se ela passa de ano. Não sei, eu dei 2 simples ideias, mas meu objetivo aqui hoje, na verdade, é motivar vocês a fazer algo diferente. Nessa experiência toda, nessa mudança toda, eu acho que a mais beneficiada fui eu. Além de estreitar laços com empresas, instituições, que enfim, eu nem imaginava que eu teria entrada, cada evento que eu saía com uma felicidade. Parecia que eu estava completa por ter feito um pouquinho de diferente na vida daquelas pessoas. Então, eu espero muito que vocês saiam daqui motivados. Se vocês tiverem interesse em trabalhar com a SET, é só falar comigo, com o Pedro. A gente está de portas abertas. Essas crianças, elas moram no Preventório. É uma comunidade ali em São Francisco, Charitas, né? Já está mais para Charitas. É isso. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa... Desculpa ter falado rápido, mas um pouquinho dessa minha experiência. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. E acredito que a programação vai ser, de fato, uma benção. Bom sábado, irmãos. A Bíblia fala que não há nome maior do que o nome de Cristo. Um nome tão lindo que deve ser glorificado e exaltado para sempre. E é desse nome que a gente vai cantar agora. Ó, quão lindo esse nome é. No princípio era o Verbo, com Deus o Altíssimo. Tua glória antes escondida em Jesus se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome Cristo. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é,
maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome Cristo. Oh, quão maravilhoso é o nome Cristo. A morte vencida, o véu rasgado, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitou e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome Cristo. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome Cristo. Ao lindo esse nome é, o nome Cristo. Ao maravilhoso é o nome Cristo. Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é se entregar. E entregar tudo que nós temos. Esse momento para você cantar com a gente, pensando na entrega que você vai fazer. Tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista e, como já foi dito aqui, todos nós estamos muito felizes e temos muitas bênçãos para agradecer a Deus. Mas eu sei também que cada pessoa que está aqui hoje tem um pedido especial no seu coração. Tem suas lutas do dia a dia, suas dificuldades, suas tristezas, suas ansiedades. Se você tem um pedido especial que você quer colocar hoje aos pés do Senhor, você pode vir à frente. Ao final dessa música nós vamos orar.
isso a ti, entrego corpo e alma, eis Esse é o seu momento de entrega. este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Não permita que nós nos esqueçamos nem por um segundo que o Senhor nos ama e nos sustém. Senhor, nós temos muitos pedidos em nossos corações. Cada pessoa que ficou de pé tem uma angústia no coração, tem uma ansiedade. Pode ser que esteja de luto por um ente querido, pode ser que esteja necessitando de um emprego. O Senhor sabe, Senhor. Nas pequenas coisas, o Senhor se importa conosco, desde um objeto perdido até o mais profundo sofrimento. Senhor, escuta aqueles pedidos que estão sendo feitos, aqueles que estão nos nossos corações e que também não foram ditos. O Senhor sabe mesmo antes que nós possamos pedir. Senhor, atende a cada pedido conforme a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós. Dá-nos um restante de sábado maravilhoso na Tua presença. É o que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O meu desejo nessa manhã, e eu espero que seja o desejo de vocês também, é que não mais eu, mas que Cristo habite em mim. E nós vamos cantar sobre isso agora. Não mais eu. Foi na cruz que eu vim, recebi meu pecado recaído em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Mas eu, não mais eu.
próximo hino que a gente vai cantar agora, hino, porque ele está no inário. Quem escreveu esse hino foi Sarah Flower Adams. Ela escreveu esse hino no século XIX e a história dele é interessante, porque ela não fazia ideia da proporção que o que ela escreveu iria ser cantado por muitas e muitas décadas desse século, né? O pastor pediu para ela se inspirar e escrever uma música para o sermão dele, que iria falar sobre Jacó. E para muitos que conhecem a história de Jacó, ele sonha com uma escada que chega rumo ao céu. E possamos agora querer estar mais perto de Deus, querer subir nessa escada, estar presente no sonho de Jacó, para nos chegarmos cada vez mais de Deus. Feliz sábado. Alguns ainda talvez estivessem absorvidos pela música. Feliz sábado. A Lara já me apresentou para quem não me conhece. Meu nome é Pedro. Eu sou em parte fruto dessa igreja, cria da casa. Embora hoje não esteja mais aqui frequentando, mas tenho muito carinho por essa igreja. Hoje, como vocês sabem, a gente está comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista. E tem gente que se sente excluído da comemoração.
Então eu quero explicar o que é o dia, aliás, quem é o jovem adventista, para que você possa se sentir parte da celebração também. Bom, primeiro adventista. O que é adventista? Adventista é alguém que aguarda a volta de Jesus. Adventista, eu anotei aqui a minha cola. Adventista é alguém que aguarda a volta de Jesus, primeiro ponto. E a gente é adventista do 7º dia, ou seja, a gente reconhece a autoridade dos mandamentos que Deus deixou para a gente. Então isso é ser adventista do 7º dia, é a gente esperar que Jesus vai voltar e a gente reconhecer a autoridade, a verdade e a eternidade dos mandamentos de Jesus. Então, se você acredita nessas coisas, você pode não estar batizado, seu nome pode não estar no hall da igreja, mas se você acredita que Jesus vai voltar e você reconhece que Deus deixou mandamentos explicando como a gente deve viver, então você também é adventista. E jovem, o que é jovem? Tem gente que diz que jovem é de X a X anos, né? Essa definição de jovem pela faixa etária é muito precária. Juventude é muito mais um software do que um hardware. É muito mais sobre como a gente encara a vida do que sobre a carcaça que a gente tem. Se você for olhar no dicionário, a juventude é um estágio, falando sobre a biologia, a juventude é o estágio dos seres que ainda não atingiram o desenvolvimento completo. Ou seja, se você sente que ainda pode se desenvolver, você é jovem. Se você sente que você ainda pode aprender alguma coisa nessa vida, você é jovem. Se você sente que você pode desenvolver novas habilidades, aprender coisas, descobrir, conhecer lugares, o nosso desenvolvimento ele não é puramente biológico, o nosso desenvolvimento é intelectual, o nosso desenvolvimento é cultural, o nosso desenvolvimento é comportamental. Então, se você sente que você pode se desenvolver, então você também é jovem. Esse dia também é seu. Tenha você 2 anos de idade, tenha você 120 anos de idade. Acho que aqui não tem ninguém com 120, então exagerei para todo mundo se sentir acolhido. Tá bom? Não apenas hoje é um dia especial, mas março é um bom mês. Março é um bom mês para mudar de vida. E eu quero contar uma história para você saber por que março é um bom mês para mudar de vida. Faz 7 anos, era março de 2012. O Daniel estava sentado ali, mais ou menos onde ele está. O Daniel, para quem não conhece, é o marido da Buana, que deu o testemunho aqui. Era uma quarta-feira e acabou o culto, o Daniel estava sentado ali e tinha um amigo do lado dele. Finalizado o culto, uma jovem que não frequentava essa igreja, frequentava uma outra igreja, e conhecia o Daniel desde a infância, veio falar com ele. Por coincidência ou não, por determinação divina, o amigo que estava sentado com o Daniel e a moça que veio falar com o Daniel estavam ambos com o coração disponível naquela ocasião. Então, se falaram, se conheceram, se apaixonaram, se casaram e agora esperam o primeiro filho. Tendo vivido isso em primeira pessoa, eu posso dizer para vocês que março é um bom mês para mudar de vida. E essa igreja também é um bom lugar para as mudanças começarem. Então, saiba que você está aqui para comemorar um dia do qual você também faz parte, num lugar que pode mudar a sua vida e num mês que é muito propício. Então, vamos estudar a Bíblia com essas coisas em mente. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 16 e deixe ela aberta. Provérbios capítulo 16. Enquanto você abre a Bíblia em Provérbios capítulo 16, eu vou fazer umas perguntas e eu quero que você pense. Como você gostaria que a sua história fosse contada? Se fosse um livro, um filme, como você gostaria que contassem a sua história? O que você gostaria que fosse lembrado? O que você gostaria que fosse incluído como as suas conquistas, os seus feitos, aquilo que merece ser registrado? Qual seria a sua maior conquista, aquilo que você gostaria que todos soubessem que você alcançou na vida? O que você gostaria de comunicar sobre o que você alcançou? Talvez um título, uma publicação num jornal, uma publicação acadêmica, aprovação num concurso, a casa que você conquistou, a família que você construiu, os relacionamentos que você teve. Qual seria a conquista que você gostaria que tivesse registrado? Mantenha essa conquista em mente enquanto a gente vai ler Provérbios, capítulo 16, verso 32. Mas antes, feche os olhos para a gente fazer uma oração. Querido Pai, a Tua palavra é muito poderosa. E nós pedimos que esse poder agora alcance a nossa vida
e que hoje a gente saia diferente da forma como a gente entrou. Em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 16, verso 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Salomão está apresentando contrastes. Salomão está apresentando contrastes que mostram para a gente as conquistas que importam. É isso que ele está fazendo aqui. E ele diz que o homem paciente é melhor do que o guerreiro. E que conquistar o próprio espírito vale mais do que conquistar uma cidade. Conquistar uma cidade é uma metáfora para as conquistas que a gente pode alcançar à vista dos outros. A gente pode alcançar sucesso financeiro, a gente pode alcançar realização profissional, a gente pode ter uma prole visível, a gente pode publicar um livro. Tudo isso é conquistar cidade. É aquilo que as pessoas podem ver que a gente conquistou. Conquista de uma cidade é uma conquista visível. É impossível que alguém conquiste uma cidade e quem está ao redor não veja que aquela cidade foi conquistada. Então isso é conquistar uma cidade. Conquistar uma cidade é alcançar algo visível. Todo mundo vê que você conquistou aquilo. Salomão está dizendo que essa não é a conquista mais importante, mas vale conquistar o seu espírito. Ora, cadê o seu espírito? Mostra ele para mim. Ninguém está vendo o seu espírito. E é isso que Salomão está dizendo que importa que a gente conquiste. Importa que a gente conquiste aquilo que a gente tem e ninguém está vendo. Aquilo que é nosso, só nosso, tão íntimo que ninguém sabe onde está. Mas a gente sabe que dentro da gente tem alguma coisa mais do que só um corpo físico funcionando, só uma máquina. A gente tem sentimentos, a gente tem emoções, a gente tem pensamentos, a gente tem desejos, a gente tem medos. Tudo isso é da ordem do invisível. E é isso que Salomão está dizendo que a gente precisa conquistar. É essa conquista que importa na nossa vida. E aí você pode me perguntar, bom, mas como que a gente pode conquistar essas coisas todas? Primeiro a gente precisa lembrar de um detalhe importante, que é um princípio por trás de todos os provérbios que Salomão escreveu. Compilados ou criados por ele mesmo, todos os provérbios guardam um princípio por trás. Viver é uma arte que se aprende. Ninguém nasce sabendo viver. Viver é uma arte que a gente aprende. A gente nasce tão incapaz e pouco sofisticado que o nosso método de negociação é o choro, que é uma coisa mais precária e simplória do que o choro. E aí a gente vai aprendendo a falar, a gente vai aprendendo a se expressar, a gente vai aprendendo a se relacionar. E esse aprendizado não acaba nunca. E é por isso que a gente pode dizer que até morrer a gente é jovem, porque até morrer a gente pode aprender alguma coisa. Até morrer a gente pode melhorar o nosso jeito de ser. Até morrer a gente pode aparar as arestas. Então até morrer a gente pode aprender a arte de viver. Ninguém está pronto. E quem acha que está pronto está menos pronto ainda. Então por trás de todos os provérbios existe esse princípio. Viver é uma arte que se aprende. Você pode dizer, mas eu não sou assim, eu não sou paciente. Eu tenho pavio curto. Mas lembre, viver é uma arte que se aprende. Você pode aprender a ter um pavio um pouco mais longo. Você pode aprender a ser um pouco mais paciente. Você pode aprender a respirar fundo. Você pode aprender a controlar os seus impulsos. Essas coisas a gente aprende. E é por isso que a Bíblia está recheada de proposições, desafios, questões, para a gente pensar e se tornar pessoas que são capazes de decidir, que são capazes de escolher, que são capazes de viver com intenção. É isso que Salomão está dizendo. Conquistar a si mesmo é viver conscientemente. Consciente das nossas escolhas, consciente das nossas limitações, consciente dos nossos medos, sabendo onde a gente pode pisar, onde a gente precisa recuar. Isso é conquistar a si mesmo. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa de um exemplo. E eu quero estudar um exemplo com vocês. Agora volta lá a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, a gente vai ler do verso 11 até o verso 22. Êxodo capítulo 2, do verso 11 até o 22. Diz assim: Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus
e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber aos rebanhos de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Não sei se ficou claro para você, mas a gente acabou de ler o relato de um assassinato e um exílio, em sequência. Um combo. Moisés mata e corre, mata e foge. Foi isso que aconteceu. Até ali, a vida de Moisés tinha sido o seguinte: Moisés foi criado para ser faraó. Moisés foi criado para ser um grande líder. Um líder militar, um líder intelectual, um líder. Ele recebeu a melhor educação que ele poderia receber. Essa foi a educação de Moisés. Ele foi criado para ser um grande líder. 40 anos sendo preparado para assumir os grandes postos. E fontes extras bíblicas relatam que Moisés, de fato, exerceu postos importantes. Liderou campanhas militares. Então, Moisés foi um personagem de destaque no Egito. Moisés foi criado para ser alguém. Essa foi a primeira fase da vida de Moisés. 40 anos sendo criado para ser alguém. Sendo bem formado, aprendendo línguas, culturas, economia, política. Tudo que alguém precisava saber para controlar a maior nação do mundo, Moisés aprendeu. Moisés foi criado para ser alguém. 40 anos sendo criado para ser alguém. Para ser alguém que ocupasse as altas posições. Para ser alguém do 1% do topo da população. Esse era Moisés. Então, aos 40 anos, acontece esse relato que a gente acabou de ver. Moisés, já adulto, vai ao lugar onde estavam os hebreus, seus irmãos. Apesar de ter sido criado como egípcio, Moisés era hebreu. Então, Moisés vai ver como estão os irmãos hebreus dele. E aí vê uma injustiça sendo praticada por um egípcio, vai lá e mata o egípcio. Afinal, ele tinha sido educado para fazer justiça. Ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Então, esse foi Moisés. Alguém que, diante da injustiça, resolve com as próprias mãos. Alguém que foi capaz de conquistar uma cidade, mas não era capaz de conquistar a si mesmo. Esse era Moisés. Agora, abre a sua Bíblia aí, em Números, capítulo 12, verso 3. A gente está em Levítico, a gente está em Êxodo, passa Levítico, Números, capítulo 12, verso 3. Números capítulo 12, verso 3. Diz assim: ora, Moisés era um homem muito manso. Que ironia, né? Mais do que qualquer outro que havia na terra. Moisés era um homem muito manso, muito paciente. Você já deve ter ouvido falar que a Bíblia não comporta contradições. Mas aqui parece haver uma. A gente acabou de ler o relato de um assassinato e depois o assassino é apresentado como alguém muito manso. Não é possível que a gente esteja falando da mesma pessoa.
Acontece que a gente está falando da mesma pessoa em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, em configurações, em cenários diferentes. Então é possível que um assassino seja algum dia o homem mais manso. É possível. Como é possível? Aí é que mora, aí é que está o pulo do gato. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 7, a gente vai ler do verso 20 ao verso 30. Atos capítulo 7 é o discurso de Estevão. E no discurso de Estevão, no Sinédrio, ele dedica uma parte a falar sobre Moisés. Atos capítulo 7, verso 20 até o verso 30. Diz assim, vou esperar um pouquinho porque ainda tem gente folheando a Bíblia. Atos capítulo 7, verso 20. Diz assim: Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Verso 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Verso 27. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Preste bem atenção ao que você vai ler agora. Passados, quantos anos? Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Vamos parar aqui. Passaram 40 anos. É possível que um assassino se torne um homem muito manso? É possível, mas transformação leva tempo. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. A gente quer papum, água e vinho. Quer encher a torneira de água e quando terminar, quer que o balde esteja cheio de vinho. A gente quer transformações rápidas. Mas a Bíblia ensina para a gente histórias reais. E nas histórias reais, transformação leva tempo. Transformação leva tempo. Não é da noite para o dia que a gente era de um jeito e vai amanhecer de outro. É claro que existem episódios na nossa vida em que acontecem mudanças abruptas. A gente precisa se adaptar, a gente leva sustos. A gente tem perdas que às vezes forçam a gente a levar uma sacudida e fazer mudanças. Mas uma transformação profunda de quem a gente é, isso leva tempo. Isso não é da noite para o dia. Isso não é de uma semana para outra. Isso é o trabalho de uma vida inteira. Transformação leva tempo. Então esse é o primeiro princípio. A gente está falando hoje sobre conquistar a si mesmo. Conquistar a si mesmo leva tempo. É uma transformação. A gente não nasce sabendo como se dominar, como se controlar, como encarar as nossas contradições, as nossas controvérsias, os nossos medos. A gente não nasce sabendo. E leva muito tempo, leva uma vida inteira para a gente ir aprendendo. Quando a gente pensa que aprendeu, a gente ainda tem mais um monte para aprender. Então, guarde bem esse primeiro princípio. Transformação leva tempo. Transformação leva tempo. Vamos ver um segundo princípio sobre conquistar a si mesmo. Agora abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Uma passagem bastante conhecida. Diz assim:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você concorda comigo que a gente pode chamar a conquista de si mesmo de domínio próprio? São sinônimos, são expressões semelhantes. Então, o que Paulo está ensinando para a gente aqui é que a conquista de si mesmo, ou o domínio próprio, é um fruto. Domínio próprio é um fruto. Agora eu vou contar um segredo revolucionário. Fruto não nasce na prateleira do mercado. Você sabia disso? É preciso plantar, regar, cuidar, esperar e colher. É assim que a gente tem acesso ao fruto. Para o fruto chegar até a prateleira do mercado, dezenas de pessoas, às vezes, trabalharam para você comer a fruta que você comprou no mercado. Você provavelmente interagiu com uma delas, que foi o caixa do mercado. Você chegou lá, pegou a fruta que você queria, pagou no caixa. Era a última pessoa da cadeia de produção e entrega da fruta. Mas teve alguém que plantou. Talvez tenha tido alguém que estudou um método mais eficiente para aquela espécie de fruta que você vai comer poder acontecer naquele tipo de terreno onde ela foi plantada. Alguém tinha a propriedade. Alguém trabalhava na propriedade. Talvez o que plantou não tenha sido o mesmo que colheu. E nesse meio tempo tenha tido mais gente ainda que trabalhou. E aí foi colhido. E teve alguém que transportou até o mercado. E no mercado tem alguém fazendo a gestão, a logística, o estoque, repondo as prateleiras. Para você chegar lá e pegar. A gente faz isso todo dia. E às vezes, por causa disso, a gente esquece como é complicado uma fruta nascer. A fruta não nasceu ali. E muito menos madura, daquele tamanho e daquela cor que você vai comer. Ela levou um longo tempo. Aquela fruta que você come em poucos minutos, ela tem uma longa história até chegar ali. Agora aplica isso para a sua vida. Qual é o fruto que a gente está analisando hoje? Domínio próprio. Aí você ouve o sermão e amanhã você quer ser o rei de si. Domino tudo. Não tenho mais contradição. Não tenho mais medo. Não tropeço mais. Não escorrego mais. Meu amigo, não vai acontecer assim. Fruta leva tempo para nascer. Você precisa plantar uma semente. E o que a gente está fazendo hoje aqui é plantar uma semente. Depois você precisa cuidar dessa semente durante um longo tempo. Você precisa ir observando o tempo, as estações, o clima, o solo. Você precisa acompanhar. Você precisa cuidar com muito carinho da semente que você planta. E então, depois de um longo tempo, aquela semente vai crescer, vai gerar uma árvore e vai dar um fruto. Transformação leva tempo, e aqui está o segundo princípio. Transformação é um fruto. Domínio próprio é um fruto. Fruto a gente não compra. Fruto do Espírito a gente não compra. Fruto do Espírito a gente precisa trabalhar por ele. Deus ajuda, Deus abençoa o nosso trabalho, mas Deus não trabalha no nosso lugar. Deus tem muitas coisas para a gente, e às vezes a gente fica esperando Deus dar coisas que Ele não vai dar, porque estão ao seu alcance. Por que Deus vai tirar a fruta da árvore se você alcança a fruta? Por que Deus vai colocar a mão na terra e trabalhar a terra se você pode fazer isso? Deus te dotou de um corpo, Deus te dotou de inteligência, Deus te dotou da capacidade de aprender, de observar, de pensar. Então Ele não vai trabalhar no seu lugar. Ele não vai fazer o que está ao seu alcance. Ele vai potencializar e abençoar o seu trabalho. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, você precisa fazer. Então, para colher os frutos do Espírito, para colher o domínio próprio, você precisa plantar, você precisa cultivar, você precisa cuidar, você precisa esperar, você precisa amadurecer, e então você vai ver o fruto na sua vida. Mas não pensa que você vai chegar na prateleira e pegar o fruto do Espírito, porque no céu não tem mercado. No céu a gente cultiva as coisas com a própria mão, com os próprios relacionamentos, com a observação, com afeto. É assim, não tem mercado onde a gente pode comprar as coisas. Então, nas coisas espirituais, elas não podem ser comercializadas.
A gente precisa de um outro tipo de processo, a gente precisa de um outro tipo de experiência, na qual não cabe o imediatismo. A gente não vai ter essa chance de achar, nossa, que bonito tudo isso, eu quero isso para mim. Deus, por favor, vou dar uma oferta generosa e o Senhor me dá esse fruto do Espírito. Não é assim que funciona. E a sua oferta pode ser de tempo, pode ser de dinheiro, pode ser do que você queira dar. Mas não é assim que funciona. Com Deus a gente não fica comercializando. Fruto a gente planta, cultiva, cuida e um dia a gente vai colher. É assim que funciona. Transformação leva tempo. É o primeiro princípio que a gente viu. E agora a gente está vendo o segundo princípio. Domínio próprio é um fruto. Domínio próprio é um fruto. Grava bem isso. Domínio próprio é um fruto. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15, a gente vai ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui Jesus está ensinando uma outra lição muito importante. O fruto nasce da permanência. A gente é ramo. A gente não é uma árvore completa. A gente é ramo. E para a gente dar fruto, a gente precisa permanecer conectado a Cristo. Então, um fruto é algo que nasce de um relacionamento. E o relacionamento é algo que a gente cuida, que a gente cultiva, que a gente desenvolve, que a gente cria uma história, constrói uma história, tem altos e baixos, tem idas e vindas. É assim que se escreve a história de um relacionamento. Também não é miojo, que você bota lá 3 minutos e está tudo pronto, está tudo certo, está tudo resolvido. Não. Fruto do Espírito nasce de um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com Cristo. Sem isso, você não vai ver fruto. Jesus foi muito enfático. Sem mim, vocês não podem nada. Do ponto de vista da eternidade, sem Cristo você não pode nada. Você pode até achar que pode, mas tem tanta gente incrédula sem relacionamento com Deus e que conquista tanta coisa. Mas lembra que a gente está falando do ponto de vista da eternidade. A gente não está falando das conquistas visíveis. Salomão já escreveu para a gente, eu não estou falando das conquistas visíveis, eu estou falando daquilo que é invisível, daquilo que ninguém está vendo. Então, quando se trata das conquistas invisíveis, a gente precisa cultivar um relacionamento. E aí eu quero destacar 2 pontos acerca do nosso relacionamento com Deus, que são pontos de base, mas que às vezes a gente interpreta de maneira equivocada. Um relacionamento profundo e duradouro com Deus tem pelo menos 2 ingredientes que são fundamentais. A gente precisa ouvir e a gente precisa falar. Como qualquer relacionamento. Um relacionamento em que só um dos 2 fala e o outro só escuta, não funciona. Um relacionamento que os 2 não se falam, também não funciona. Um relacionamento em que a comunicação é esporádica, eventual, superficial, só de rotina, tem que pagar essa conta, tem que fazer o supermercado, tem que ir no banco. Esse relacionamento também não tem profundidade. Ele pode durar muito tempo, mas ele não se aprofundou. Para a gente se relacionar com Deus, a gente precisa ouvir e a gente precisa falar. Como é que a gente ouve Deus?
A gente tem muitas maneiras de ouvir a Deus. A gente ouve a Deus através da palavra dele. Essa é uma maneira muito forte, muito consistente, muito clara pela qual Deus fala. Não foi por acaso que Deus permitiu que muitos homens, durante muitos séculos, se dedicassem, se conectassem com Ele e escrevessem histórias, mensagens, poemas, e Deus preservasse isso ao longo dos séculos para que isso chegasse até você. Isso tem um propósito. Deus escolheu essa maneira de se comunicar, então ela importa. Você pode dizer assim, mas dá para se relacionar com Deus sem a Bíblia? Dá. No Antigo Testamento, se a gente voltar lá para Adão, não tinha Bíblia ainda. E Adão se relacionou com Deus? Se relacionou. Então, por princípio, dá para se relacionar com Deus sem Bíblia? Dá. Dá para você ter um relacionamento sem você falar a mesma língua que a outra pessoa? Dá, mas é muito mais difícil. Se vocês podem se comunicar com clareza, e Deus deixou mensagens muito claras através da Bíblia. Então, por que você vai ignorar isso? Deus fala através da Bíblia. Deus fala através da natureza. E esse é um ponto que às vezes a gente deixa escapar. A gente deixa de passar tempo em meio à natureza, contemplando. Quando eu digo contemplando, não é ficar olhando foto de lugares para onde você não foi. Tanto lugar bonito aqui perto, vá lá, se conecte com aquilo, observe, contemple, reflita. Deus fala através da natureza. Deus fala através do cenário, Deus fala através dos processos, Deus fala através dos ciclos, tudo isso que acontece na natureza, Deus fala. Deus se revela através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então Deus fala através da natureza. Se você deitar num lugar afastado da cidade e olhar para o céu, você vai estar escutando Deus. Se você parar numa praia deserta e ficar olhando para o mar, você pode escutar Deus. Se você observar uma planta na sua janela e observa uma planta se desenvolver, você vai ver que as folhas podem mudar de posição, que tem épocas que são mais propícias, você vai ver que você pode dar errado porque você não cuidou direito. Então Deus fala. Quantas metáforas agrícolas Jesus usou nos seus sermões? Por quê? Porque através da natureza a gente pode entender muitas coisas sobre Deus. Então Deus fala através da natureza, Deus fala através da Bíblia, e Deus fala através das pessoas, através dos nossos relacionamentos. Homem, mulher, irmão e irmã, namorado e namorada, amigo e amiga, irmãos da igreja, pastores, pessoas que não são da igreja, Deus se revela através dela para a gente. Às vezes uma pessoa fala algo, fala, como é que essa pessoa pôde falar isso nesse momento? Meu amigo, tem um Deus lá atrás. Deus usa instrumentos improváveis. Deus falou por uma mula. Imagina se ele não pode falar por uma pessoa. Então, Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela palavra e Deus se revela pelas pessoas, por improváveis que sejam. Deus pode se revelar através das pessoas. A única coisa que você precisa prestar atenção é que a revelação de Deus através de uma pessoa nunca vai contradizer a revelação de Deus através da Bíblia. Então, se você acha que Deus está falando com você através de uma pessoa, mas isso contradiz aquilo que a Bíblia ensina, então não é Deus que está falando ali. Por mais que você quisesse que aquilo ali fosse para você, que aquela mensagem fosse boa, é muito bonitinha, mas se aquilo contradiz a revelação que Deus estabeleceu na sua palavra, então não é Deus se revelando. Mas Deus se revela através das pessoas, através da Bíblia e através da natureza. E como que a gente fala com Deus? A gente fala com Deus através da oração. A gente ora pouco e a gente ora mal. Mas Deus deixou esse canal para a gente se comunicar. É a gente que não usa. Deus fala com a gente através de muitas maneiras, mas tem um canal privilegiado pelo qual a gente pode falar com Deus, que é a oração. E como a gente deve orar? A gente deve orar sinceramente. Esse é o primeiro requisito de uma oração agradável e aceitável para Deus. Não precisa ser eloquente, não precisa ser grandiosa, não deve ser em público, ou não precisa ser em público somente. Ela precisa ser sincera, ela precisa vir do seu coração e ela não pode ser uma lista de supermercado. Você ficar listando para Deus os seus pedidos. Tem um lugar para os pedidos na oração? Tem um lugar, você precisa abrir o seu coração para Deus e dizer o que você precisa, o que você deseja, o que você almeja, o que você anseia, o que te angustia.
Mas não é só ficar passando a listinha para Deus. Conta como é que foi o seu dia, fala das coisas boas que aconteceram, fala de como estão os seus relacionamentos, e talvez você diga assim, mas Deus já sabe disso tudo. Mas vai dizer que tudo que você fala para sua esposa, para o seu marido, ele não sabe. Tudo é novidade. Para os seus amigos, tudo que você conta é novidade. Ele não sabe do que você está falando. Não. As conversas se baseiam, grande parte das conversas se baseiam em coisas que a gente já sabe. Notícias que os dois assistiram, filmes que os dois viram, música que os dois escutaram. Então os dois já sabem. Mas a gente vai trocar ideia, a gente vai se comunicar sobre coisas que a gente já sabe. Então o fato de Deus saber aquilo que você vai dizer para Ele, o fato de Deus saber o que aconteceu, não é uma proibição para que você fale. Ele está ali para te escutar. Ele quer que você fale. Deus sabe que a oração tem um efeito importante para a gente. Então a gente precisa orar com sinceridade, abrindo o nosso coração e falando. Não só passando uma lista de supermercado para Deus. Então, Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela palavra e Deus se revela pelas pessoas. E a gente se revela para Deus através da oração. Você vai dizer assim, mas Deus já sabe tudo que eu sou. Mas não é para Deus, é para você. Deus sabe que a oração é importante para você. Então Ele para e te escuta pacientemente por você, porque Ele já sabe. Mas por você, Ele abre esse espaço, Ele abre esse canal de comunicação, porque Ele sabe que a oração vai ter efeitos para você. Através da oração, você vai aprender que você tem um relacionamento com Deus. Através da oração, você vai perceber que as coisas não são uma cadeia ao acaso de acontecimentos. As coisas que acontecem na sua vida podem se encaixar. Nem tudo vai se encaixar. Nem tudo vai se encaixar. Às vezes, a gente escuta mensagens e lê mensagens que parecem até boas e bonitas, sobre uma narrativa que no final termina com felizes para sempre. Mas a vida cristã não termina com felizes para sempre, só no céu. A vida cristã termina com no mundo tereis aflições. Foi isso que Deus ofereceu, Jesus anunciou para a gente. No mundo vocês vão ter aflições. Então não espera que vai ser aflição, 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 um belo dia, tudo faz sentido e dali em diante você é feliz para sempre. Não, a gente vai ter momentos em que as coisas vão parecer se encaixar e momentos que vão parecer um caos completo. De Gênesis ao Apocalipse já era assim, os personagens ficam confusos com os acontecimentos. Então você olha, por exemplo, Elias orou e caiu fogo do céu. E depois desse acontecimento, quer uma revelação mais forte do que essa? Ele orou e caiu fogo do céu. Ele pediu, Senhor, caia fogo do céu, e caiu fogo do céu. A gente supõe que a gente nunca mais teria dúvida e medo de nada depois de uma oração dessa. E, no entanto, esse mesmo Elias, depois de presenciar tal revelação de Deus, orou pedindo, Senhor, tira a minha vida, não quero mais. Não dá. Sabe, isso parece não se encaixar, as coisas parecem não se encaixar. Então não espera que porque você é cristão e porque você acredita na Bíblia, um belo dia tudo vai fazer sentido. Pode ser que muita coisa faça sentido, muita coisa você entenda, mas sempre vai restar alguma coisa que a gente não entende, que a gente não apreende, que parece que não se encaixa na nossa história, aquele capítulo que poderia ser eliminado. A história da vida cristã não é felizes para sempre. Só quando Jesus voltar, aí a nossa transformação vai ser completa, e aí sim a gente vai ser feliz para sempre. Até lá, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vai passar por aflições, mas aquele que vence o mundo e vence todas as aflições, ele vai estar conosco, no meio das aflições. Ele vai caminhar do nosso lado, ele vai dar a mão para a gente, ele vai carregar a gente no colo, ele vai estar com a gente. Mas a gente não vai ser poupado das aflições. As aflições moldam o nosso caráter. E veja, a gente não precisa ficar glamorizando o sofrimento, né? Tem um discurso hoje por aí que tem que sofrer mesmo para você se desenvolver. Não é bem isso. Mas o sofrimento tem um papel, a aflição tem um papel no nosso desenvolvimento. E às vezes episódios tristes e dolorosos na nossa vida produzem consequências internas. Não é nem consequência externa, depois de tal coisa ruim que aconteceu, então tudo mudou. Talvez por fora nada tenha mudado, você continua morando no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa que você ganhava, casado com a mesma pessoa. Mas por dentro você sabe que você mudou. Então é esse tipo de mudança que Deus propõe.
Não são as conquistas das cidades, é a conquista de si mesmo. Não são as conquistas visíveis, são as conquistas invisíveis. Então veja, Deus fala pela natureza, Deus fala pela Bíblia e Deus fala pela palavra. Natureza, palavra e pessoas. E a gente fala com Deus através da oração. A gente precisa derramar o nosso coração, abrir e se relacionar com Deus através da oração. Não apenas 5 minutos quando acorda e 5 minutos quando vai dormir, se é que chega nisso tudo. A gente pode conversar com Deus qualquer hora. Antes mesmo de ter o WhatsApp, Deus já estava disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você pode falar com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu chefe, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, você pode falar, mandar uma mensagem para ele qualquer hora, está no ônibus, deu vontade, você manda uma mensagem. Com Deus, muito mais. Você pode falar com Deus qualquer hora. Está indo na padaria comprar um pão? Vou conversar com Deus. Está no ônibus, engarrafado, em vez de você ficar reclamando do engarrafamento, fecha o olho e se conecta com Deus. Fala com Ele. Poxa, Senhor, olha que engarrafamento, achei que ia chegar em casa mais cedo. Como são as coisas, né? Como estão as coisas aí no céu? Conversa com Deus. Sabe, a gente tem tantas oportunidades. Quanto tempo você passa por semana no seu celular? Será que você não poderia dar o dízimo desse tempo para Deus? Eu não estou pedindo muito, eu não estou pedindo que você abomine o celular da sua vida. Ele é útil e necessário. Mas será que o dízimo do tempo que você passa no celular... Olha lá, muitos celulares te dão a chance de olhar quanto tempo você passou na semana. Olha lá quanto tempo você passou. Então, essa semana, Senhor, eu quero te devolver o dízimo. Então, tem que monitorar para ver se pelo menos esse tempo aqui, 10%, eu consigo passar conversando com o Senhor. Você não tem ideia do efeito que isso vai ter na sua vida. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, verso 36. Antes da gente ler, eu quero fazer uma revisão com você das coisas que a gente viu. Eu comecei perguntando para você como você gostaria que a sua história fosse contada. O que você gostaria que fosse lembrado? Qual feito seu você gostaria que fosse registrado? Então a gente abriu a Bíblia no livro de Provérbios e a gente viu Salomão escrevendo que o homem paciente vale mais que o guerreiro. Vale mais conquistar a si mesmo do que conquistar uma cidade. As conquistas invisíveis são mais importantes do que as conquistas visíveis. As conquistas que só Deus e você sabe valem mais do que as conquistas que todo mundo aplaude. Então a gente se perguntou, então como que a gente vai conquistar? Como que eu vou conquistar a mim mesmo? E para entender isso a gente estudou a história de Moisés. A história de Moisés é a história de um homem que foi educado para ser grande, para ser alguém de destaque. E, a certa altura da vida, aos 40 anos, ele já se sentindo grande e disposto a fazer justiça, ele foi lá e matou um homem. Um assassino que, num impulso de justiça, matou um homem. Então ele fugiu, porque aquilo ali teria consequências graves para ele. E mais adiante, a história continua e a gente lê um verso dizendo que esse homem que a gente tinha acabado de ler, que matara outro homem, esse homem então é apresentado como um homem muito manso, muito paciente, muito calmo. Parecia ter uma contradição. Não tem uma contradição. Tem 40 anos de intervalo, pelo menos. E a partir disso, a gente percebeu, aprendeu que transformação leva tempo. Transformação leva tempo. E por que transformação leva tempo? Porque a transformação é um fruto. A gente precisa plantar, cultivar, observar, esperar e então colher. E como que esse fruto nasce? Esse fruto nasce da permanência. Esse fruto só pode nascer do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Cristo. E então a gente pontuou algumas coisas que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Deus fala pela natureza, Deus fala pela palavra, Deus fala pelas pessoas. E a gente pode e deve falar com Ele através da oração. É assim que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. E então a gente chega ao verso final de hoje, que está em Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Eu não sei quais as conquistas que você quer ter na vida. Eu não sei o que você quer alcançar.
próximo ano, na próxima década, nas próximas décadas, até o final da sua vida. Eu não sei o que você quer alcançar. E eu espero que você alcance grande parte disso. Mas o que Jesus está fazendo você pensar é que não vai adiantar nada você ganhar tudo isso que você quer ganhar, você conquistar tudo que você quer ganhar e você perder a sua alma. Você conquistar tudo isso e não se deixar conquistar por Cristo, então você não ganhou nada. Você só perdeu tempo. Você passou uma vida inteira andando na esteira. Você não saiu do lugar. Você não vai daqui para lugar nenhum. A vida pode ser muito mais do que isso. A gente pode viver para a eternidade. A gente pode olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor, enxergando tudo da perspectiva da eternidade. Aí a gente começa a dar peso para certas coisas. A gente começa a tirar o peso de outras coisas. Tem tanta coisa pequena à luz da eternidade que ocupa o nosso pensamento, que ocupa o nosso coração, que ocupa o nosso tempo, que ocupa a nossa vida. Então pensa na sua vida da perspectiva da eternidade e começa a se preocupar com as coisas que vão se importar para sempre. O seu caráter, o seu coração, as coisas que você vai aprender, os seus relacionamentos, as pessoas que estão ao seu redor. Isso é ganhar a sua própria alma. É isso que significa ganhar a sua alma. Ganhar a sua alma é cuidar das coisas que você vai poder levar para o céu. Você não vai poder levar para o céu o seu celular, você não vai poder levar para o céu o seu emprego, você não vai poder levar para o céu o seu salário, a sua poupança, a sua casa. Você vai levar você e mais algumas pessoas para o céu. Então você precisa cuidar das coisas que cabem dentro de você, das coisas que cabem no seu coração, das coisas que cabem na sua cabeça, das suas emoções, dos seus relacionamentos, dos seus pensamentos. É disso que você precisa cuidar. Você quer cuidar disso? Quer? Você quer conquistar a si mesmo? Quer? Então, vamos orar, porque a gente está só plantando uma semente. Vamos ficar em pé? Querido Deus, muito obrigado pelas muitas coisas que a gente pode aprender através da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor pode nos transformar. A gente não está satisfeito com quem a gente é. Quando a gente olha para Jesus, a gente fica menos satisfeito ainda com quem a gente é. A gente tem muita coisa para aprender, a gente tem muita coisa para mudar, a gente tem muita coisa para melhorar, para corrigir e para tirar da nossa vida. A gente quer muito fazer isso, mas é muito provável que a gente falhe no caminho. A gente precisa que o Senhor caminhe conosco. A gente precisa que o Senhor ocupe a nossa atenção, os nossos pensamentos. A gente precisa que o Senhor insista em bater a porta do nosso coração todos os dias. A gente precisa te ouvir através da Tua Palavra, da natureza, das pessoas. A gente precisa ser sensível à Tua voz. A gente precisa orar mais. A gente precisa estar conectado contigo. E a gente deseja isso. Nós estamos em pé aqui agora para dizer que a gente deseja ser mudado pelo Senhor. Então começa essa mudança hoje, Senhor. Por mais que a gente viva há anos na igreja, olhando para a eternidade, esses anos são muito pouquinhos. E a gente sabe que a gente tem uma longa estrada pela frente. Então vai com a gente, mudando o nosso coração, mudando a nossa forma de pensar, mudando a nossa forma de nos relacionar com o nosso semelhante, para que a gente seja cada dia mais parecido com Cristo e cada dia mais preparado para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.